Primeira mensagem tem como tema: encha sua casa de luz. E você pode me dizer assim: mas pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim. E eu posso dizer a você que ainda assim a sua casa pode estar em trevas. Quer um exemplo claro? Eu acho que ninguém aqui tem falta de luz elétrica na sua casa. Todos aqui têm luz elétrica. A luz está lá, mas você precisa acionar um interruptor para que aquela luz possa prevalecer sobre as trevas, não é verdade? Da mesma forma, queridos, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Mas a Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus, extinguir o Espírito Santo de Deus. Significa dizer que as nossas atitudes, ou elas vão fazer com que as trevas prevaleçam sobre a nossa casa, ou elas vão fazer com que o interruptor da nossa casa seja aceso e a luz, que é o próprio Jesus, prevaleça sobre a nossa casa. Então, se você entrou aqui nessa manhã dominado por um espírito religioso que diz que o fato de você ter entregue a sua vida para Jesus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar na sua vida e você não tem nada a ver com aquilo que vai ser ministrado aqui, eu quero dizer a você que você já precisa vencer essa situação na sua vida, porque ela já é um primeiro passo e um primeiro indicativo de que há trevas dentro da sua casa. Nós não vivemos dias fáceis de maneira alguma, em especial para as famílias que desejam viver livres das trevas. E como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter cuidado com a maneira como nós vivemos nesse mundo. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Paulo, advertindo aos crentes de Éfeso, lhe disse o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. Ou seja, Paulo está escrevendo a crentes. Ele está dizendo que ainda que as pessoas sejam crentes, elas podem viver como insensatos, mas vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque os dias são maus. A Bíblia ensina que Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. Ele é o Deus desse século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, qual deve ser a nossa atitude diante dessa realidade espiritual que o mundo vive? Ter medo disso? Não. Nós não precisamos ter medo da realidade das trevas espirituais. Porque a nossa atitude deve ser conhecer bem a palavra de Deus. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, e em vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós encontramos liberdade para a nossa vida. Nós precisamos aqui de cobertura espiritual de Deus sobre a nossa vida, e em consequência disso, sobre a nossa casa também. Por isso que o desafio de hoje é encher a nossa casa de luz. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar para fora o quê? As trevas. Às vezes nós queremos viver com a nossa casa cheia de luz, mas fazendo as coisas que dão margem para que as trevas dominem a nossa casa. Se queremos luz, as trevas precisam sair, porque trevas e luz não combinam. A Bíblia diz o seguinte, Paulo também escrevendo a crentes: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades. A nossa luta não é contra governo corrupto. A nossa luta não é contra os impostos abusivos do nosso governo. A nossa luta não é contra o aumento da gasolina, do óleo diesel, do álcool, do gás. Isso é apenas um pretexto para entendermos que a nossa luta é muito maior do que essa. Mas a nossa luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nessa manhã, se você não tem nenhum entendimento a respeito disso, Deus vai trazer a você um entendimento a respeito do fato de que o mundo espiritual, as trevas espirituais militam 24 horas do dia contra a sua vida. E essas trevas espirituais aguardam apenas uma brecha
para entrar e fazer um estrago. Já viram uma parede toda bonitinha, não é verdade? Está lá na parede da sua casa, mas choveu, a água, se ela encontrar um caminho, o que ela vai fazendo? Daqui a pouquinho você olha, a sua parede está toda cheia de mofo, descascando. Aquela parede que era tão bonita, mas por quê? Porque a água encontrou uma frestinha só. E a partir daquela frestinha, ela encontrou um caminho e aquilo tomou uma proporção grande. Gente, a nossa vida também é assim. As trevas espirituais esperam apenas uma brecha. Essa brecha pode ser um sinal vermelho que você ultrapassa. Essa brecha pode ser coisas tão simples que você não se dá conta. Mas depois, quando você vai ver, aquela parede que era tão bonita, está mofada, está descascando. Você olha para a sua vida e você fala assim, essa vida é resultado daquela brechinha que eu abri lá atrás. Por quê? Porque as trevas espirituais, elas militam o tempo todo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, verso 5, a parte B, diz assim: Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então não há nada que você faça escondido dos homens que não seja revelado por Deus. Se não for revelado agora, como Paulo escreve aos Coríntios, haverá um tempo em que as coisas que estavam ocultas serão reveladas. Faz parte de nossa percepção como seres humanos a realidade de lidar com luz e trevas no mundo natural. Mas existe uma esfera espiritual em que nós estamos inseridos e nela também existe uma distinção entre luz e trevas. Jesus vai falar sobre isso. Jesus é aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que nele estava a luz. Jesus é a luz dos homens. E eu fico pensando que ninguém gosta de viver numa casa onde existe escuridão. Por quê? Porque nos faz lembrar de incômodo, sujeira, medo e frieza. Percebam que escuridão é sempre um problema. A casa está toda escura, você consegue ver os locais onde estão sujos? Não, mas a sujeira está ali. Você levanta de madrugada e não quer acender a luz porque vai perder o sono. Aí você esqueceu uma mala no meio do caminho, e você dá um chute na mala. Perdeu o sono, de qualquer maneira. Mas por que você deu um chute na mala? Porque estava tudo escuro e você não viu a mala. Domingo passado nós viemos de Arraial do Cabo, chegamos de madrugada em casa. E aí fomos usar o banheiro lá em casa e levantamos a tampa do vaso e tinha um camaleão grande, um lagarto praticamente, filho de jacaré, né? Filhote de jacaré, né? Dentro do vaso. Se a gente fosse usar o vaso lá com a luz apagada, talvez eu não estivesse aqui, né, irmãos, para poder pregar para vocês agora de manhã. Isso é só uma ideia do que acontece no mundo natural, para você perceber que o mundo espiritual a coisa é mais séria ainda. Quando a nossa vida está em trevas, nós não nos damos conta que muitas coisas que deveriam nos incomodar não nos incomodam mais. Muita sujeira que está dentro da nossa vida não nos incomoda mais. Muita frieza que está dentro do nosso coração não nos incomoda mais. Então precisamos buscar uma casa cheia de luz espiritual. Uma casa agradável de estar. Talvez você já tenha ido numa casa onde as pessoas gostam de assistir televisão com luz apagada. Um negócio esquisito, né? Incomoda. Para alguns é tranquilo, mas para os outros incomoda. Mas como é bom você estar num lugar, num ambiente onde há luz em todos os cantos, ali você fica tranquilo, você consegue enxergar as pessoas, o sorriso das pessoas, a conversa fica melhor. Então a nossa casa precisa ser essa casa onde tem um ambiente agradável de estar.
Um ambiente apropriado para que filhos, cônjuge, bens e todos os aspectos da nossa vida familiar estejam bem, prosperem e caminhem para uma vida abençoada. Todos nós fomos criados para glorificar, honrar e agradar a Deus. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus é um reino de luz. Então Deus precisa ser a fonte de luz da nossa casa. Toda casa precisa de luz, e de luz espiritual. A presença dessa luz em seu lar é capaz de invadir cada área da sua vida, de forma a acrescentar em seu conhecimento, desenvolver sua intimidade com Ele e fazer com que você e a sua casa reflitam sobre a realidade de sua presença de forma visível ao mundo. Spurgeon disse o seguinte: se o seu lar for dirigido por Deus e pela sua palavra, então os anjos poderão descer e habitar em seu lar, e não notarão a diferença entre o céu e a sua casa. Eu pergunto, se os anjos descessem hoje na sua casa, eles notariam a diferença entre o céu e a sua casa? Que esses anjos não entrem lá em casa. No entanto, queridos, existem as trevas espirituais e nós não podemos fugir dessa realidade. Elas estão em todo lugar. E ainda que não seja visível a olho nu, a sua existência não deixa de ser uma realidade. Mas o que são, pastor, essas trevas espirituais? Elas podem ser identificadas como o reino de Satanás. O seu domínio, o seu governo, a sua atuação juntamente com os seus demônios. Esse é o reino de Satanás, esse é um reino que milita contra nós o tempo todo. O reino das trevas espirituais se manifesta nos mais distintos segmentos da sociedade e do mundo. As duas mensagens de hoje são duas mensagens introdutórias daquilo que Deus vai tratar mais profundamente a partir da próxima semana. Quando a gente vai falar aqui sobre segmentos da história, vocês vão ouvir coisas aqui que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Mas são influências da sociedade que estão trazendo trevas para dentro da nossa casa, porque estão encontrando legalidade. Porque o inimigo só vai operar e só vai governar sobre a nossa casa se tiver legalidade, se você der legalidade para ele. Porque se você tiver autoridade, ele não dominará sobre você e nem dominará sobre a sua casa. E eu pergunto para você aqui nessa manhã: a sua casa está cheia de luz ou ela está cheia de trevas? Você está sendo sincero na sua resposta? Será que em algum momento da sua vida você já pensou sobre isso? Você acredita e considera a realidade do mundo das trevas espirituais? Não importa como esteja sua vida e sua casa, se você deseja libertação e luz, a Bíblia fala o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Fala a respeito das trevas espirituais. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então as trevas espirituais não podem vencer na nossa casa. Por quê? Porque aquele que opera de verdade na nossa vida, aquele que está em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. O pastor disse uma coisa interessante: quantas pessoas são ministradas nas ruas e elas não querem deixar a rua. Elas querem ficar ali, talvez aquilo ali seja uma zona de conforto. Por quê? Porque talvez se elas forem recuperadas vão ter que voltar a trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalho. Irmãos, é um negócio muito sério. Mas na vida espiritual também há decisões que nós tomamos. E embora tenhamos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, muitas vezes quem governa não é Ele. Porque não decidimos ser governados pelo Espírito Santo. Decidimos ser governados por aquilo que as trevas espirituais determinam sobre a nossa vida. Se você deseja se libertar das suas trevas espirituais e encher a sua vida e a sua casa de luz, duas atitudes iniciais você vai precisar tomar. A primeira: admita suas trevas interiores.
A primeira realidade do 30 semanas, a primeira decisão é admitir. E aí às vezes a gente se depara com algumas pessoas que falam assim: pastor, eu não faço 30 semanas porque eu tenho visto lá a irmã Sandra está fazendo 30 semanas, não mudou nada. Irmãos, é interessante por quê? Porque o 30 semanas não é para você cuidar da vida do outro, é para você cuidar da sua vida. Se o outro não mudou, não é problema seu. Quem precisa mudar? Tanto que dentro do programa você não pode nem falar do outro, tem que falar de você. Tem uma plaquinha lá que quando a pessoa começa, porque fulano, você levanta logo, eu. É porque eu. Porque a gente precisa aprender a tratar da nossa própria vida. E eu aprendi com o irmão querido aqui que as circunstâncias e as pessoas que passaram por nós não definem quem nós somos. Então nós precisamos admitir que há trevas interiores, que há coisas na nossa vida que não são dominadas pelo Espírito Santo de Deus, que há pecados que nós cometemos de forma consciente e deliberada, que não pertencem ao controle do Espírito Santo de Deus, mas pertencem ao controle das trevas espirituais. E que às vezes a gente pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas no dia seguinte a gente volta a cometer o mesmo pecado. Consciente, deliberado. E enquanto você não admitir de fato que isso é uma treva espiritual na sua vida, eu lamento dizer que você nunca terá a luz na sua vida e na vida da sua casa. É um interruptor com fio queimado. Você vai mexer no botão e vai continuar em trevas. Tem alguma coisa errada no processo aí, não tem? Tem algum fio que não está fazendo a ligação. Jeremias 3,13 diz assim: apenas reconheça sua culpa. Reconhecer culpa dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Difícil é a gente reconhecer a nossa culpa. É admitir que a gente precisa mudar. É admitir que a gente é que precisa consertar a vida. Às vezes nós queremos mudar as pessoas que estão à nossa volta, e o Espírito Santo de Deus está batendo dentro da gente, falando assim: quem tem que mudar é você, rapaz. Muda você, é você, é você. E muitas vezes, através da nossa mudança, a mudança acaba acontecendo na vida das pessoas que a gente queria mudar. Se você não é capaz de reconhecer os seus pecados, sua vida e sua casa nunca se encherão de luz. Você precisa admitir e colocar a sua agenda de pecados ocultos para fora. Sem essa primeira atitude, você não estará preparado para encher a sua vida e a sua casa de luz. Eu estou falando um pouco do 30 semanas porque é a realidade que eu estou vivendo. Mas é uma realidade muito interessante. Porque a Bíblia fala de duas coisas. Que quando você peca, você pede perdão a Deus e você é perdoado. Mas você pode ser um perdoado doente. Porque a mesma palavra diz que para você ser sarado, você precisa confessar os seus pecados a uma outra pessoa. E é interessante que quando você confessa o seu pecado, você tira a sua vida da dominação das trevas. Porque você não queria que o seu pecado viesse à tona. Você não queria que as pessoas descobrissem o seu pecado. Por quê? Porque você se sentiria o quê? Envergonhado. Mas você se esquece que alguém que é diferente de todos nós aqui sabe que você pecou, que é o diabo. E que em algum momento da sua vida ele pode envergonhar você. Não é muito mais fácil as pessoas saberem por você do que saberem pelo diabo? Então, se Deus trouxe você aqui nessa manhã, se há algo oculto dentro de você, pecado oculto de estimação, que você até hoje guardou aí, hoje é o tempo de você procurar alguém de Deus. Não é aquele membro que tem o dom de línguas e sai daqui e vai falar para todo mundo, mas você vai procurar alguém de Deus, para você confessar o seu pecado e encontrar cura para a sua vida. Se você não admitir as suas falhas, nem adianta começar o processo. A segunda coisa, comece então a sua jornada de libertação.
São duas coisas que andam juntas. Quando eu admito os meus erros, as minhas trevas interiores, eu começo a minha jornada de libertação. E aí eu vou dizer uma coisa para você: se você pensa que vai ser fácil, eu lamento dizer que vai ser difícil, e vai ser muito difícil. Provérbios 3:6 diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai fazer o quê? E Ele endireitará as suas veredas. Quem é que pode endireitar os nossos caminhos? O Senhor. O Senhor. O pedreiro vai lá na sua casa, e se você não der liberdade a ele para mexer no que precisa mexer, a sua obra vai ficar incompleta. Se você não der liberdade para o Senhor fazer o que Ele precisa fazer, a obra da sua vida e da sua casa ficarão incompletas. Comece a trazer as coisas para a luz, dando os primeiros passos da sua jornada de libertação hoje mesmo. Sem admissão da culpa, reconhecimento de seus vícios, dos seus pecados pessoais. Deixa eu dizer uma coisa: nenhum programa, nem 30 semanas, nem terapia, nem aconselhamento, nem série de mensagens, nem discipulado, ou seja lá o que for, resolverá o seu problema. Porque tudo é uma questão de decisão. A ferramenta está à sua disposição. Você decide usar ou não. A decisão é sua. Única e exclusivamente sua. Então, a partir dessas duas atitudes, o que você precisa fazer para encher a sua vida e a sua casa de luz? Eu quero ler um texto aqui escrito pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, e esse texto lhe mostra o ponto de partida para uma perfeita cobertura espiritual da família. Então você vai poder acompanhar aí na projeção, ou você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 10. Colossenses 1, de 10 a 14. E digo isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Através desse texto bíblico, nós podemos aprender algumas verdades que vão nos ajudar no processo de encher a nossa vida e, em consequência, encher a nossa casa de luz espiritual. Para encher a sua casa de luz, em primeiro lugar, Paulo indica o seguinte: viva de maneira digna. Ele diz isso. E digo isso para que vocês vivam de maneira digna. Digna de quem? Do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Pastor, o que é viver de maneira digna? Viver de maneira digna é viver de maneira íntegra, honrada, correta, nobre, respeitável. É isso que Deus requer dos seus filhos. A dignidade é uma qualidade que infunde respeito, pureza, altivez, honestidade e fidelidade. Então o que é que Paulo está dizendo? Que quem vive dessa maneira agrada a Deus. Quem vive de forma correta, honrada, íntegra, nobre, respeitável, vive de maneira digna. Vive de uma maneira que agrada
a Deus. Porque não basta ter a informação certa, é preciso ter vida certa diante de Deus e das pessoas. Às vezes nós temos a informação certa, mas não nos colocamos como pessoas que querem viver da maneira como aquela informação nos ensina. Quantas vezes a palavra de Deus é ministrada desse lugar através dos profetas que têm vindo aqui, profetas da casa, e nós ouvimos e não colocamos em prática. A informação é certa, mas eu não estou nem aí para a informação certa, eu quero continuar vivendo da minha maneira. E talvez a minha maneira não seja a maneira digna que agrada a Deus. E quando eu vivo uma vida indigna diante do Senhor, eu não consigo encher a minha vida e nem a minha casa de luz. O máximo que eu consigo fazer é agradar a mim mesmo. E às vezes o fim disso que me agrada é frustração. Aliás, o fim de toda indignidade diante do Senhor é frustração. Então Paulo nos convida nessa manhã a viver de maneira digna. Pastor, mas eu entrei aqui nessa manhã, eu não vivo de maneira digna, mas hoje você está dando o primeiro passo para a sua vida ser transformada e para a sua casa não ser mais um recipiente de trevas espirituais, mas ser um lugar onde a luz de Deus habite, onde as pessoas vão chegar e vão notar a diferença, onde as pessoas vão chegar e vão ser transformadas, onde aquele ambiente vai trazer algo profundo ao coração de todas aquelas pessoas que entrarem na sua casa. A sua casa será um ambiente de milagres, um ambiente de coisas sobrenaturais. As pessoas vão entrar ali e vão dizer: naquela casa tem luz. Tem um negócio diferente lá. Eu entro lá e as coisas mudam. Irmãos, essa deveria ser a realidade de todas as nossas casas. Mas porque não vivemos de maneira digna, muitas vezes não há diferença entre a nossa casa e a casa de um ímpio. Aliás, a palavra de Deus diz que os ímpios são mais prudentes do que os filhos da luz. Tem gente que tem até boa intenção, mas boas intenções e belas palavras não bastam. Quem vive de maneira digna, segundo o texto bíblico, deve dar bons frutos. A presença do Espírito Santo no coração das pessoas se evidencia como, pastor? Através de frutos. O que escreveu João a respeito de Jesus? Palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, vocês darão muito frutos. Se não há frutos na nossa vida, nós precisamos fazer uma revisão do nosso relacionamento com Deus e de como estamos vivendo diante dele. Porque o que evidencia que a nossa vida e a nossa casa estão cheias de luz são os frutos. Se não há frutos, é porque talvez não haja uma maneira digna de vida diante do Senhor. Quer encher sua casa de luz? Viva de maneira digna. Sobre o conhecimento de Deus, e o texto também fala sobre isso, ele não é um conhecimento teórico, mas a ideia do original é que esse conhecimento é um conhecimento prático. Que é isso, pastor? É levar Deus a sério. É ter um relacionamento íntimo com Deus. É andar face a face com Deus. Interessante que o profeta Oséias, ele disse o quê? Que nós devemos conhecer, e não somente conhecer, mas prosseguir em conhecer a Deus. Tem muita gente que conhece a Deus num dia, mas não quer prosseguir em conhecer a Deus. Quem é que vai dominar essa casa? Não é Deus.
Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, menos de trevas existem na nossa vida, mais vida digna diante do Senhor nós temos. E as trevas espirituais saem da nossa casa, porque não suportam ver a glória do Senhor através da nossa maneira de viver. Você não vai precisar dar ordem a trevas espirituais para saírem da sua casa, vão sair naturalmente, porque elas não suportarão a sua maneira digna de viver. Se você deseja encher a sua casa de luz, vai precisar abandonar a direção da sua própria vida para viver de maneira digna diante do Senhor. Talvez você fale assim: pastor, mas no meu trabalho, se eu não der uma bola para os caras, eles não compram comigo. Pastor, mas se eu não andar conforme as regras desse mundo, meus negócios não vão para frente. O que importa para você? Viver de maneira digna diante de Deus, apesar das circunstâncias adversas que você vai ter que enfrentar, ou continuar dando brechas para as trevas espirituais dominarem a sua vida e a sua casa? Você tem vivido de maneira digna diante de Deus? E quando digo você, eu me incluo também. Será que eu tenho vivido de maneira digna diante de Deus? Se não, é preciso a gente refletir, se arrepender e corrigir os passos, para que a gente possa encher a nossa vida de luz e encher a nossa casa de luz. Em segundo lugar, para encher a sua casa de luz, tenha perseverança e paciência. O verso 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder. Gente, presta atenção nessa palavra. Às vezes a gente lê a Bíblia de qualquer maneira, não presta nem atenção naquilo que a palavra de Deus ensina. Nós somos fortalecidos com qualquer poder? Não. A Bíblia diz que nós somos fortalecidos com todo o poder. Há um artigo definido que diz que não é um poder, mas é todo o poder. De acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com o quê? Oh, meu Deus, que luta. Perseverança e paciência com alegria. Porque perseverança e paciência murmurando não vai resolver o seu problema. Na sua jornada de cura e libertação, eu tenho que dizer uma coisa para você nessa manhã. Você vai ter que aprender a lidar com as circunstâncias e pessoas difíceis. Outro dia eu conversava com um membro aqui da igreja, estava dizendo assim: rapaz, eu não sei por que Deus permite que tantas pessoas difíceis chegam na minha vida. Quando acabo de resolver um problema com uma pessoa difícil, chega outra. Mas aí Deus disse para ele assim: rapaz, Deus sempre permite que pessoas difíceis cheguem na nossa vida para a gente crescer. E essa pessoa disse: não, pastor, eu estou satisfeito com o meu tamanho. Mas na nossa jornada de cura e libertação, nós vamos precisar entender que a perseverança e a paciência terão de ser ferramentas necessárias para que de fato essa libertação e essa cura aconteçam. Nós vamos lidar com situações, com circunstâncias e com pessoas que vão conspirar contra o nosso processo de libertação. Mas o que vai garantir a nossa cura é a perseverança e é a paciência, não com murmuração e nem com tristeza, mas com alegria. Por quê? Porque quem opera em nós é a força e é o poder que desce do alto.
Não é uma força, não é um poder, mas é toda a força e é todo o poder que desce do alto. Então eu não preciso entrar nessa jornada para murmurar, para reclamar. Mas eu entro nessa jornada de cura e de libertação para a minha vida e para a vida da minha família, sabendo que aquele que está em mim me dá toda a força e me dá todo o poder para eu resistir e ir até o fim. E vencer, e chegar lá. Não será fácil. A todo instante você vai ser desafiado a desistir. Mas você terá de perseverar e ser paciente com alegria. Por quê? Porque você precisa entender que quem é o maior patrocinador da sua libertação é Deus. Há patrocinadores que deixam os patrocinados na mão. Mas Deus é o patrocinador que não deixa nenhum patrocinado na mão. Você levou muitos anos, meu irmão, estragando sua vida com escolhas e decisões erradas, levadas pelo prazer ou impulsividade da carne. Então não é de um dia para o outro que a cura vai acontecer. Você vem estragando sua vida todo dia e depois você quer que a cura aconteça de uma hora para outra? Não, tem um processo, tem uma caminhada e você precisa se manter o quê? Perseverante e paciente com alegria. Porque Deus começou uma grande obra de restauração em sua vida. E para quem já fez obra, ou para quem está fazendo obra, ou para quem vai fazer obra, a grande notícia é que obra demora. Se o pedreiro falar com você 3 meses, você pode acrescentar mais 3. Se ele falar que sua obra vai custar 10 mil, você pode ter certeza que vai gastar 30 mil. Então essa obra, ela é demorada e ela é custosa. Meu querido, a obra que Deus começou a fazer na nossa vida, Ele não terminou. É uma obra demorada. O preço, Ele já pagou. Preço caro, incalculável e impagável. E você vai desistir? Ele já pagou. Seja perseverante. Seja paciente com alegria. Vivendo na presença de Deus. Porque se assim for, você será fortalecido com todo o poder do Espírito Santo. E o resultado disso tudo será uma vida e uma casa cheias de luz, onde a presença e a manifestação da glória de Deus serão reais, onde o sobrenatural tornar-se-á natural. Você vai dizer assim: Senhor, eu não sabia que eu podia viver o sobrenatural todos os dias. O sobrenatural vai se tornar natural na sua vida quando você permitir que Deus encha a sua vida e a sua casa de luz. Uma casa cheia de luz espiritual está reservada àqueles que na jornada de cura e libertação não retrocedem, mas avançam com alegre perseverança e paciência. A casa cheia de luz está reservada para essa galera aí. Quantos que começaram o programa 30 semanas e que já ficaram pelo caminho? O programa 30 semanas não faz milagre na vida de ninguém, irmãos. É uma ferramenta como qualquer outra ferramenta. Mas ela traz confronto. E às vezes a pessoa no primeiro confronto, ela volta para casa. Se ela é confrontada pelas trevas, ela se rende. Mas se é confrontada pela palavra, ela não se rende. É dura com relação à palavra de Deus. Irmãos, estou falando para gente dura aqui nessa manhã. Dura com relação à palavra de Deus. Se as trevas falam alguma coisa para você, você se rende. Mas se Deus fala, você permanece duro, coração duro. Mas nessa manhã é uma manhã de libertação, amém, irmãos? Amém? Você está recebendo aí? É devagarinho mesmo, vai demorar, mas você está recebendo? Isso, eu estou em pé aqui, vocês estão sentados. Terceiro lugar, para encher a sua casa de luz,
Possua um coração cheio de gratidão. Parece ser simples, não é? Olha o que diz o verso 12: dando graças ao Pai. Eu vivo de maneira digna, eu persevero e sou paciente com alegria e dou graças a Deus por isso. Por que eu dou graças a Deus? Porque nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Irmãos, que verso! Meu Deus! Deus tornou você, meu irmão, digno de participar de uma herança, de um reino que não é reino das trevas, mas é um reino dos santos, reino de luz. E só isso já seria motivo para você parar de reclamar e agradecer a Deus, dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez participante de uma herança que eu não mereço, porque eu fui adotado em Cristo, eu não mereço, mas o Senhor me dá. E numa herança, não é herança, porque herança pode ser tanto herança ruim quanto herança boa, tá? Você pode receber como herança dívida dos seus pais e tantas outras coisas, como você pode receber uma boa bolada. Mas a herança que vem de Deus, eu tenho certeza que é uma herança que você nem sabe o que é, porque a própria palavra dele diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem pôde chegar à compreensão da mente humana o que Deus preparou para aqueles que enchem a sua casa de luz. Não é para quem enche casa de trevas não, tá? É para quem enche sua casa de luz. Irmãos, a nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fará por nós. Interessante que Paulo aqui estava próximo de ser sentenciado à morte, mas ele estava dando graças a Deus pela herança dos santos no céu. Eu não sei qual é a sua condição atual, mas Deus está dizendo a você nessa manhã: pare de murmurar e agradeça, porque você é participante da herança dos santos no céu. Pare de murmurar, pare de reclamar e dê graças a mim, porque você está vivo. E se eu faço você permanecer vivo sobre a terra, é porque eu tenho um plano e um propósito para cumprir, e eu não acabei ainda. Eu tenho algo para fazer na sua vida que eu não acabei, então você está vivo, dê graças a mim. Irmãos, muitas vezes a nossa casa está cheia de trevas, porque o nosso cântico é um cântico de murmuração: ninguém me quer, ninguém gosta de mim, as coisas erradas só acontecem comigo, só vem coisa ruim. Não falam de coisas que Deus está fazendo, Deus está mantendo você vivo. Essa semana eu estava sentado à mesa com uma pessoa e a pessoa só falou de escassez, irmão. Eu saí dali e fui para casa e pedi perdão a Deus. Cheguei em casa mal, não dei uma palavra, cheguei em casa mal. Porque se nós estamos pensando que a realidade do nosso mundo vai mudar, você pode fechar a sua Bíblia e jogá-la no lixo. Agora, a realidade da nossa vida pode mudar. Quanto mais luta, mais alegria no Senhor. Quanto mais problema, mais alegria no Senhor. Quanto mais imposto, meu Deus, é difícil, mais alegria no Senhor. Porque mesmo o próprio Jesus disse que no mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Mas peraí, eu venci o mundo, vocês podem vencer também. Irmãos, o nosso cântico, às vezes é só um cântico de desgraça. Às vezes nós somos profetas do caos. A nossa notícia de manhã não é assim: estou vivo para a glória de Deus.
Hoje Deus tem algo para fazer em mim, através de mim, aleluia. Não, a gente acorda de manhã e a primeira pessoa que passa pela gente, você viu o tiroteio ontem lá no Jardim Catarina? Ih, rapaz, o cara levou mais de 20 tiros na cabeça, horrível. Olha aqui a foto, olha. Nós mesmos enchemos a nossa vida de trevas e a vida das pessoas de trevas com as nossas notícias. Tem nada de gratidão no coração, irmãos. Levanta de manhã, erga suas mãos aos céus e diga assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. E porque se o Senhor me fez acordar nessa manhã, é porque o Senhor tem algo extraordinário para fazer na minha vida e através da minha vida, e eu não vou abrir mão disso. E você vai ver que o seu dia vai ser diferente. Agora, se você já dorme preocupado, aliás, nem dorme, né? Fica preocupado a noite inteira, acorda de manhã com olheira, e já vai cuidar de um monte de coisa que não pertence ao reino de Deus, mas pertence ao reino das trevas, não tem como a luz prevalecer na sua vida e na vida da sua casa. Como que você enche a sua casa de luz? Seja grato a Deus por todas as coisas. Deus não é culpado do mundo estar como ele está. Mas nós somos culpados de não influenciarmos a realidade que nos cerca. Porque Deus nos dá toda a ferramenta necessária para vivermos felizes e abundantes nesse mundo, apesar das circunstâncias que estão ao nosso redor. Por que você não vive a plenitude de Deus? O pastor disse aqui no começo. Porque não quer. Você prefere viver a escassez do mundo do que a abundância de Deus. Você prefere viver a escassez do mundo do que a plenitude de Deus. Por quê? Porque é mais fácil a gente se adaptar ao mundo do que se adaptar à palavra. Você precisa possuir um coração bom, alegre, cheio de gratidão. Você já viu, encontra com o irmão, e aí, irmão, como é que tá? Estou empurrando com a barriga. Às vezes é magrinho, estou empurrando com a barriga. Fala assim, mas mentiroso, nem barriga tem, né? Irmão, isso é muito triste. Você está vivo. Tem gente que está internado no hospital. Eu me lembro que em 2016 fiquei 19 dias internado no hospital. Saí numa sexta-feira, sábado de manhã, fui para o Guanabara, era a semana da limpeza. Top. Se você levantasse o pé, você perdia a vaga dentro do mercado. Carrinho para lá e para cá, 3 horas dentro do mercado, entrei na fila. Na minha frente tinha uma senhora com 3 carrinhos lotados até a boca. E atrás dela tinha mais um rapaz com 2 carrinhos lotados. Eu tranquilo atrás, rindo. Irmão, fiquei 19 dias dentro do hospital sem ver ninguém. Só aquelas 2 horinhas de visita, uma luta. Os irmãos sabem, eu fico sozinho, fico desesperado. Rapaz, eu estava ali no supermercado, para mim era praia. A mulher dos 3 carrinhos, ela passava um objeto e ia lá e via quanto dava. Ela deve ter levado 1 hora só passando a mercadoria do carrinho dela. E o homem da frente, fumaça saindo pelo ouvido. E ele virou para trás, né, crente que eu ia apoiá-lo, né, falou assim, como é que pode? Essa mulher, por que ela não fez essas contas mais? Eu falei assim, meu irmão, olha só, se você tivesse ficado 19 dias internado, você não estava reclamando nessa fila. Você saiu de casa, foi ao mercado, o mercado não é seu. Você vai entrar na fila. O banco não é seu. Dê graças a Deus que você ainda pode ir no banco pagar algumas contas. Tem gente que nem pode ir. Mas sabe por que a gente sai com esse espírito de casa? Porque há pouca gratidão e há muita murmuração. E a realidade da nossa vida é trevas. Por quê? Porque a murmuração é o cântico do inferno. O coração ingrato, duro e fechado é um coração que permanece nas trevas. Queridos, ser digno de participar da herança dos santos no reino da luz é ser convidado a sentar à mesa do rei, é ser parte da família. Olha que coisa linda, é tomar parte na herança do Pai. Não é em qualquer lugar que você chega para comer um pãozinho com manteiga, mas é um lugar com a mesa farta. Semana passada nós fomos na casa de um irmão da nossa igreja, está morando em Rio das Ostras. Já chegamos lá com um churrascão pronto. Eita. Demorou umas 2 horas, nem isso, só que tinha 1h30.
quando olhamos a mesa de lanche, falei, Senhor, tenha misericórdia de nós. Lanchamos, e quando eu pensei que tudo havia acabado, ele falou assim, o que vocês querem comer na janta? Isso, irmãos, no terreno humano. Vocês imaginem papai. Imagine a mesa de papai. Imagine a mesa farta. E muitos de nós estamos olhando para a mesa farta de papai. E estamos ignorando o que ele preparou para nós. Você prefere muitas vezes tomar posse e comer de migalhas das trevas espirituais do que tomar posse de uma mesa farta que papai preparou para você. E me pergunta, pastor, por que as coisas estão acontecendo na minha casa? Por que minha casa está assim? Eu não sei, mas você sabe. Porque a avaliação é sua, não é minha. É mais fácil a gente jogar a culpa nos outros. Entenda que você e sua família possuem uma herança. Uma herança que é peculiar àqueles que foram transportados para o reino da luz, onde tudo é transparente, real, genuíno e verdadeiro. Aleluia! Tenha um coração o quê? Grato. Essa herança, queridos, é sua, é dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, de toda a sua família, de todos os que aceitam e vivem o plano redentor do Pai. A gratidão é a marca registrada na vida daqueles que enchem a sua casa de luz, porque quem é ingrato é o diabo, e quem decide viver assim de forma ingrata, decide viver dominado pelas trevas. Em quarto lugar, e não está acabando não. Está difícil aí? Ah, porque para mim está. Irmãos, mexe com trevas espirituais. Mexe. Ainda bem que tem intercessores nessa igreja. Porque quando nós mexemos com as trevas espirituais, nós precisamos ter muito cuidado. Há retaliação na nossa casa. A gente não pode ter medo não, tá? Medo de retaliação não. Mas a gente precisa ter gente orando por nós. Então vocês orem pelos pastores da sua igreja, que vão ministrar durante esse mês. Quarto lugar, conheça quem pagou o preço do seu resgate. Olha o verso 13, coisa linda. Irmãos, precisamos aprender a ler a Bíblia com calma. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Existe um império do mal em ação no mundo. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser maligno, completamente corrompido, que governa esse reino das trevas. O Deus desse reino é chamado de Satanás. Esse reino é das trevas porque é o reino da escravidão, é o reino do pecado, da devassidão, da mentira, do engano, da condenação eterna. E o que é que Deus fez através de Jesus? Ele nos resgatou desse reino e nos trouxe para o reino da sua luz. Esse reino de Satanás é o reino de rebelião contra Deus. Ele amaldiçoa Deus, ele nega Deus, ele rejeita Deus e ele fere as pessoas. Um fato interessante é que o homem não pode libertar-se a si mesmo desse império das trevas. Deus é o único que através de Jesus pode nos libertar desse império. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Jesus é o libertador e o resgatador que invade a casa do valente, amarra-o, saqueia-lhe a casa e liberta os cativos das suas garras. Esse é Jesus e você precisa conhecer. Pastor, já entreguei minha vida para Jesus. Eu pergunto, quem é Jesus para você? Quem é? Ah, ele é o meu Salvador. Só isso? Só isso?
estava vendo uma reportagem de uma mulher que foi abençoada com transplante de medula óssea. E ela tinha um desejo enorme de saber quem havia doado essa medula para ela. E ela correu atrás e descobriu quem era a pessoa, marcaram o encontro, foi uma coisa linda. Ela descobriu, né, quem tinha oferecido parte da sua própria vida para que ela sobrevivesse, para que ela voltasse à vida novamente. Ela quis conhecer quem lhe deu uma nova vida. Irmãos, quantas vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas não queremos mais conhecer aquele que nos deu a vida? Quem é Jesus para você? O meu Salvador. Quem é Jesus? Você conhece Jesus? Conhece? Ele é o Filho de Deus, filho de Maria. Aí já começa a complicar, vamos lá. Irmão, se Ele resgatou você das trevas e trouxe você para um reino de luz, cara, você tinha que mergulhar para saber quem é essa pessoa que fez isso por você. Essa pessoa que tirou você do inferno e trouxe você para o céu. Você precisa saber quem é essa pessoa. Você precisa mergulhar nessa pessoa. Você precisa conhecer quem é essa pessoa. Porque enquanto você não fizer isso, você não vai encher a sua vida de luz. Por quê? Porque você vai ignorar o fato de que Ele deixou a sua glória, se tornou um de nós para morrer uma morte que não era dele, mas era minha e era sua. Jesus é o libertador, é o resgatador. E se você deseja ser a sua casa de luz, precisa conhecer de verdade quem pagou o preço do seu resgate. Jesus transportou você, tirou você de um lugar de miséria, tirou você de um lugar de sofrimento, amargura, trouxe você para uma realidade completamente diferente. Eu fico vendo, às vezes, o governo faz algumas coisas legais, constrói aí Minha Casa Minha Vida, os prédios bacanas, não é? Um negócio legal. E quem é que vai morar aí? Às vezes, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, vivem uma vida de escassez, miséria. E aquilo que era tão bonito, quando aquelas pessoas se mudam para lá, fica o quê? Feio. Por quê? Porque eles trazem a realidade de onde eles moravam e ao invés de eles tomarem posse de uma nova realidade, eles transformam o lugar bonito no lugar feio. Irmãos, há muita gente aqui nessa manhã que recebeu uma nova vida de Jesus, mas continua vivendo da mesma maneira como vivia lá no passado. Ao invés de tomar posse da nova vida que Jesus oferece, que Ele dá, sabe o que você faz? Você pega a nova vida que Jesus te dá e transforma em trevas espirituais. Por quê? Porque você não conhece Jesus. Não conhece. Não sabe quem é Jesus. Então o seu ambiente não vai ser ambiente de Jesus, vai ser ambiente das trevas. O preço foi pago. Você sabia que você foi resgatado e transportado para o reino de Deus, o reino de luz? Você tem noção do preço que foi pago por esse resgate? Tem noção? Meu filho, você vai, hein? Aí eu vou, pai. O único filho. Você conhece profundamente aquele que pagou esse preço por você? E aí vem uma colocação final que diz o seguinte: a sua resposta denunciará se a sua casa está cheia de luz ou não. Porque uma casa de luz, cheia de luz, ela conhece quem pagou o preço do seu resgate. O tablet não queria funcionar, não. Estava ali eu, o pastor Marcelo, falei assim: rapaz, não quer funcionar, não. Mas vai funcionar. Se vai. E se não funcionasse, a mensagem ia ser pregada da mesma maneira, irmãos. Quinto e último lugar. Que beleza. Hoje não é um dia para você ir embora feliz daqui, não. É um dia para você ir embora triste hoje.
Ah, é, pastor? É triste com a realidade que você está vivendo. Porque só uma tristeza profunda pode fazer com que a gente tome uma decisão corajosa de mudar. Quinto lugar, creia que só Jesus pode perdoar os seus pecados. Ah, isso aí eu sei, pastor. Só Jesus pode perdoar os pecados. Talvez você tenha ouvido falar, talvez você ouça falar isso todo domingo na igreja, mas você não crê. Um detalhe importante aqui é que você precisa crer que Jesus pode perdoar os seus pecados. Aliás, que só Ele pode perdoar os seus pecados. Verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Não importa quem somos, o que fizemos, o que estamos fazendo, como chegamos aqui nessa manhã, Deus tem perdão para nós através de Jesus. Agora, arrependimento sincero é uma decisão que a gente toma de não fazer mais aquilo que a gente fez. A gente para e toma uma nova direção. Mas sabe por que a gente continua fazendo as coisas constantemente? Porque a gente sabe que Deus perdoa os nossos pecados através de Jesus, mas a gente não crê. Há uma grande diferença entre saber e crer. Você pode até pedir perdão pelos seus pecados sem crer que Jesus está perdoando os seus pecados. Às vezes você o faz porque você decorou uma oração. Além do resgate, do transporte para o reino de luz e da redenção, temos em Cristo o perdão dos pecados. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro que nunca pecou. E é nessa verdade que você precisa crer para que a sua casa se encha de luz. O perdão fez o quê? O perdão removeu a barreira entre o Deus Santo e o homem pecador. O perdão na cruz do Calvário rasgou o véu. Você não precisa mais de alguém para ter acesso a Deus a não ser Jesus. Nossa dívida como escravos do pecado foi cancelada. Preste atenção numa coisa. Você era escravo do pecado antes de Jesus. Em Jesus sua dívida foi cancelada. Você não precisa continuar pagando a dívida do seu pecado. Mas por conta das suas atitudes ainda em trevas, você acha que tem dívida com o pecado. E coisa triste. Porque se você continua pecando, os mesmos pecados que você tem feito todos os dias, eu lamento informar que você ainda está pagando sua dívida. Você não considerou a dívida que Jesus pagou na cruz do Calvário por você. Nossos débitos não podem mais nos escravizar. Mas se você continua pecando, você continua sendo escravo. De fato, você não creu que Jesus, na cruz do Calvário, perdoou os seus pecados. Satanás não encontra mais nada nos nossos arquivos para nos acusar. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo não tem mais condenação sobre ele. Não pesa mais condenação sobre ele. Então deixa eu dizer uma coisa a você. O mundo diz que nós não temos liberdade. Mas é justamente o contrário. Nós podemos dizer não a tudo aquilo que as trevas espirituais nos oferecem. Eles não podem, por quê? Porque já estão vivendo debaixo das trevas espirituais. Mas nós podemos dizer não. Por quê? Porque a nossa dívida foi paga. Os nossos débitos foram pagos. Mas nós precisamos crer nessa verdade. Porque o perdão, ele pavimenta o caminho de um novo relacionamento com Deus. Por meio da remissão dos pecados, nós somos transferidos da posição de réus condenados para o status de filhos amados. Olha que coisa linda! Nós éramos réus condenados, mas em Jesus, com os nossos pecados perdoados, nós fomos transferidos para filhos amados. Meu irmão, tome posse do fato de que você é um filho amado de Deus e não é mais escravo de Satanás.
Pare de fazer aquilo que você está fazendo e que Deus já condenou. Deixa Deus governar a sua vida. Aceite o sacrifício de Cristo na cruz por você. Creia que foi válido. Creia que Ele pagou a sua dívida. Creia que Ele libertou você. Creia que Ele pagou o seu débito. O perdão alivia a alma do peso da culpa. Remove de sobre o pecador o seu peso esmagador. A sua vida e a sua casa ainda estão em trevas porque você não toma posse dessa verdade, porque você não crê que só Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Pastor, e como isso acontece? Quando você continua fazendo as coisas que Deus já lhe pediu para parar de fazer. Quando você continua alimentando os seus pecados de estimação. Quando você continua desconsiderando as pessoas de dentro da sua casa. Quando você não dá crédito à palavra de Deus. Quando você faz isso tudo, você diz assim: o perdão de Cristo na cruz do Calvário não valeu nada para mim. Entenda que você não é mais escravo do pecado. Não é mais réu condenado. Mas foi redimido por Cristo. Foi transportado para o reino de luz. Porque só Jesus foi, é e sempre será o único capaz de perdoar os seus pecados. A Bíblia diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Você recebe isso? Como está a sua vida aqui nessa manhã? Sua casa cheia de trevas ou cheia de luz? Meu querido irmão, se você decide cobrir espiritualmente sua família, primeiro você vai precisar se encher dessa luz. Porque você nunca pode oferecer algo que você não tem. Talvez você queira trazer luz à sua casa, sem que a luz seja uma realidade na sua vida. Sinceramente, sua vida está cheia de luz espiritual? Você pode colocar-se em pé, por favor? Qual é o pecado que você precisa trazer à tona para começar a sua jornada de cura e libertação? Que coisas escondidas que estão escurecendo a sua vida e a sua casa precisam ser colocadas para fora? Decida encher sua vida e sua casa de luz a partir de hoje, aleluia. Admitindo as suas trevas interiores e começando hoje a sua jornada de cura e libertação. Para encher a sua casa de luz, viva de maneira digna. Tenha perseverança e paciência com alegria. Possua um coração cheio de gratidão. Conheça quem pagou o preço do seu resgate. E creia que só Jesus pode perdoar os seus pecados. Se você pensa que foi você quem quis vir aqui nessa manhã, você está enganado. Porque quem quis trazê-lo aqui nessa manhã foi o Espírito Santo de Deus. Ele é tão bom que Ele faz isso com a gente. Não é fácil acordar um domingo de manhã e vir à igreja. Quanta luta. Quanta luta. Porque não foi você que quis vir aqui. Foi Deus quem trouxe você aqui. E Deus trouxe você aqui, meu irmão, porque Ele quer continuar investindo na sua vida e na vida da sua família. Se você quer que eu ore por você e pela sua família, deixe seu lugar, venha com a sua família aqui à frente, eu quero orar por você. Encha a sua casa de luz a partir de hoje. Pastor, eu não sabia que existia tantas trevas na minha casa. Existem na minha também.
mas a partir de hoje, quero começar a fazer algo diferente, para que a minha casa seja uma casa cheia de luz. Pode vir aqui para frente, ó. Marcinha, vem para cá, filha. Isso, aleluia. Vai para os corredores aí, Marinho, ó. Vai para os corredores. Isso, puxa aí o corredor aí. Agarra na mão aí da sua família que está aí com você e vem. Às vezes o papai traz uma mensagem assim para nós, para despertar a gente. A gente está dormindo com relação àquilo que está acontecendo. Aí papai vem e fala assim: não, eu não posso deixar. Não é assim na nossa casa? Às vezes nossos filhos estão dormindo com relação à disciplina e com relação às bênçãos que a gente tem para a vida deles. E a gente precisa chamar, e precisa conversar, e precisa acertar. Foi assim que papai fez conosco nessa manhã. Ele trouxe a gente aqui para bater um papo com a gente, porque Ele quer dizer a nós assim: chega de trevas espirituais. O que você precisa hoje é de luz espiritual. Encha a sua vida de luz e encha a sua casa de luz. Aleluia. Encha a sua vida de luz e encha a sua casa de luz. Comece hoje a olhar para dentro de você mesmo e dizer assim: Pai, tem trevas exteriores aqui que precisam sair, para que o teu Espírito tome conta de tudo e venha a luz sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu quero começar essa jornada de cura e libertação. E ao final disso tudo, ó Deus, eu verei a linda obra que o Senhor começou a fazer na minha vida. E coisas sobrenaturais, e coisas extraordinárias, e milagres do Senhor acontecerão na minha vida, na vida da minha casa, e na vida das pessoas que estiverem ao meu redor. Porque hoje é dia de você acender o interruptor, que é o Espírito Santo de Deus dentro da sua casa. As trevas vão sair, porque elas não vão suportar o peso da glória do Senhor. Aleluia. Vamos orar, queridos. Papai, que bom que o Senhor está aqui nessa manhã, na pessoa do teu Espírito Santo. Que bom, ó Deus, que o Senhor nos chamou para conversar nessa manhã. E de forma, ó Deus, tão clara, o Senhor nos apontou aquilo que precisa ser feito, para que a realidade da nossa vida, da nossa casa, sejam a realidade do céu. Ó Deus, nós não queremos mais viver a escassez das trevas espirituais. Não queremos mais viver dominados e oprimidos pelas trevas espirituais, mas queremos experimentar a plenitude, a abundância da vida que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós nos rendemos a Ti, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrependemos diante do Senhor, porque a Tua presença será céu na nossa casa. Ó Deus, nós vamos experimentar o fato de que anjos poderão descer e habitarem em nosso lar, e eles terão prazer em habitar o nosso lar, porque não notarão a diferença entre o céu e a nossa casa. Ó Deus, se até hoje nós só murmuramos, nessa manhã nós queremos agradecer porque estamos vivos e porque o Teu Espírito continua operando em nós e através de nós. Te pedimos cobertura espiritual, Pai, cobertura espiritual para a nossa vida e para a vida da nossa família. E se há, ó Deus, famílias aqui nessa manhã que têm vivido um tempo de trevas espirituais, nessa manhã nós ministramos a luz espiritual sobre a vida dessa família. Nós ministramos a cura e a libertação. Nós ministramos a bênção do Senhor sobre as suas vidas, porque nós nos rendemos a Ti e desejamos fazer do Teu Espírito Santo a presença gloriosa do nosso lar. A Tua presença, Pai, é céu, e nós queremos experimentar a Tua presença. Aleluia, aleluia. Nós agradecemos e nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor.
Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Aleluia, aleluia. Você pode retornar para o seu lugar, permaneça em pé, nós vamos adorar ao Senhor.